Amado irmão, irmã, queridos irmãos que se encontram também nas suas casas, somos chamados neste domingo à reflexão. O que nos diz a palavra, o que Deus nos fala neste tempo de pandemia. O que eu trazia no coração, na oração, quando meditava esse texto, era um desejo, claro, que tudo isso passasse, que tudo isso pudesse desaparecer desse mundo, porque nós notamos muito claro esse desânimo, a palavra que Gildete usou no comentário, né? A insegurança. Ainda estamos inseguros, sim. Aqueles dois do Evangelho de hoje, os discípulos de Emaús, eles se encontravam desanimados, desalentados, sem rumo na vida. Eu e você somos convidados hoje a olhar para esses dois. Um deles, a palavra diz o nome, Cleofas. Quem é o outro? A palavra não fala o nome. Logicamente, isso simboliza o desejo de que cada um se coloque também dentro desse texto. Quem são os discípulos de Emaús? Um deles, Cleofas, o outro sou eu, é você. E como eles estavam? Eles tinham parado na cruz. Na cabeça deles, claro, eles não tinham visto Jesus ressuscitado ainda. O que estava no coração deles ainda era aquela cena. Diga-se de passagem, talvez eles nem tivessem visto Jesus na cruz, porque em outros relatos da Escritura nos é dito que quem estava aos pés da cruz era Maria, João e Maria, mulher de Cleofas. Mas não fala que outros estavam. Pode ser que talvez estavam muito ao longe olhando ali. Mas a cena que estava na cabeça desses dois era aquela cena. Desalentado, desconsolado, olhando talvez para a experiência dos apóstolos. E talvez na cabeça deles também estava aquela expressão, né? Nós perdemos 3 anos da nossa vida. Digo 3 anos porque Jesus ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. Desde o seu nascimento até os 30 anos de idade, nós não encontramos algo sobre Jesus, a não ser aquela passagem onde ele se apresenta ali com 12 anos no templo, ensinando entre os doutores da lei. Mas tirando essa passagem, não encontramos algo. E na cabeça daqueles apóstolos talvez estava isso: perdemos 3 anos da nossa vida, esperávamos que ele saísse vitorioso, triunfante da cruz. Inclusive era o desejo de um dos ladrões, né? Se tu tens poder, desce nessa cruz. Mas ele não desceu. Então hoje eu e você, amado irmão e irmã, é necessário essa reflexão, dizer: eu não posso parar na cruz, eu não posso parar na sexta-feira santa. A vida de um cristão ela não termina num túmulo frio, mas na presença do ressuscitado que caminha conosco. A experiência daqueles dois é uma experiência de quem só murmura na vida. Talvez você conheça pessoas que vivem de reclamação, que vivem de murmuração. Todos e de todas as situações não enxerga quando Cristo vem falar. Porque quando você fala somente sobre coisas ruins, quando vem somente murmuração, quando acontece algo bom, a palavra muito bem claro diz aí: estavam como que cegos. Eles estavam conversando sobre o quê? Sobre as coisas que tinham acontecido nos últimos dias. E o que tinha acontecido nos últimos dias? Inclusive o próprio Jesus, e eles, claro, não viram que era Jesus, perguntou para eles: o que vocês estão conversando pelo caminho? Jesus também pergunta a nós hoje: o que vocês andam conversando? Eles, inclusive, em um tom de ironia, né? Acaso tu és o único peregrino que não sabe o que aconteceu em Jerusalém nos últimos dias? E começa a contar então o relato da crucifixão. E Jesus então: como sois lentos para crer, né?
Como sois lentos na compreensão? Será que não era necessário acontecer tudo aquilo? E ele começa a explicar, desde Moisés, passando pelos profetas maiores e menores, tudo aquilo que aconteceu com Jesus. Em alguma passagem ele mesmo diz, antes de morrer: destruí este templo e eu reconstruirei em 3 dias. Ele estava falando do próprio corpo. E então, apresentando-se junto deles e explicando essas escrituras, explicando as palavras, o coração deles começava a arder. Vários aspectos a gente pode trazer aqui a reflexão, gente. Quando estamos cabisbaixos, quando estamos desalentados, não é o caminho sair de Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús, como que pudesse dizer: nós vamos voltar para a nossa vida de antes. Se a gente vai ligando textos paralelos, nós encontramos Pedro em outro momento dizendo: eu vou pescar. O que significa isso? Onde Pedro foi encontrado quando ele recebeu o chamado de Cristo? Vinde após mim e eu vos farei pescador de homens. Pedro estava ali no mar, naquela barca, e chamado por Jesus. Como que Pedro pudesse dizer: eu vou voltar para a minha vida de antes. Acabou a minha esperança, eu esperava que ele pudesse sair triunfante, mas morto. Eles não tinham compreendido ainda que Jesus ressuscitaria. E Jesus então nota isso em nós, quando caminhamos cabisbaixos, talvez reclamando da vida, Ele vem caminhar conosco, Ele se põe em caminho do nosso lado. E hoje talvez nós poderíamos dizer também com esses discípulos de Emaús: Senhor, a sua visita é muito boa. Quando uma visita é muito boa, a gente quer que ela fique mais. Você que é dona de casa, que também nos acompanha de casa, não é isso? Quando chega alguém que a prosa é tão boa, você diz: não vai embora não, vamos fazer um cafezinho para você. Ou talvez não, fica um pouquinho mais, vamos fazer a janta, né? Falei disso, né? Então é isso, dizer assim: Senhor, parece que está tão boa essa prosa, o Senhor está falando tanta coisa bonita para nós. E aí a experiência deles, né? Estavam desalentados, a palavra veio para iluminar o coração de cada um. E ele então decidiu ficar um pouco mais. E aí a experiência bonita que acontece também em cada missa. Jesus partiu ali o pão, abençoou e o entregou a eles. Eles se recordaram da experiência da Quinta-feira Santa, onde Jesus deixou o seu próprio corpo e sangue a nós. A experiência de dizer: Senhor, fica conosco, permanece conosco, mas também ao mesmo tempo, pela palavra dizer: Senhor, não me permita sair de Ti, assim como eu quero que o Senhor permaneça em mim, permaneça na minha casa. O Senhor é um bom hóspede, mas ao mesmo tempo dizer: Senhor, me permita também permanecer em Ti. Não sair como esta síndrome dos discípulos de Emaús, não parar na cruz, Senhor. Não olhar ali somente como um símbolo de alguém que morreu na cruz e pronto, acabou. Não, mas um sinal de amor, de salvação. Dizer: aconteceu sim, mas Ele ressuscitou. O túmulo está vazio. A esperança de cada um de nós é essa mesma esperança daqueles discípulos de Emaús, que encontraram o Senhor da vida, e suas vidas então voltaram a se encher de sentido. Possamos nós então, olhando para esses discípulos de Emaús, dizer: Senhor, às vezes eu também tenho sido um desses discípulos, conversando somente sobre problemas, somente sobre coisas ruins, parando Jesus nas circunstâncias difíceis da vida e não percebendo que a alegria da ressurreição é muito maior que a dor da cruz. Me ajuda, Jesus. Vamos ficar de pé, você que está aqui, também você na sua casa. Vamos rezar essa palavra para que o Senhor tire de nós, talvez poderíamos dizer aqui, dessa síndrome dos discípulos de Emaús, de conversar somente sobre a cruz e sobre problemas. E a gente encontra muitas vezes pessoas que somente falam sobre problemas, e cada um vai somente falando daquilo que há de ruim, e não percebe então que Jesus está caminhando conosco. Coloca a mão no teu coração aí um instante, e meditando sobre a sua própria vida, antes desse tempo de pandemia, como você estava vivendo?
Esse tempo de pandemia nos tem permitido uma boa experiência de reflexão. De repente reclamávamos, a reclamação da missa, porque está demorada, padre. A reclamação, porque eu estou com preguiça, não vou na missa hoje não. Mas é porque rezar de novo. Daí a pouco nos é tirada então essa possibilidade de estar juntos uns dos outros, e você percebeu, e você tem percebido a falta que isso faz. Hoje coloque diante de Deus todo esse desejo de vida nova. Aqueles dois caminhavam sem rumo, talvez igual a você ou a mim em algum momento da nossa vida, quando nos encontrávamos sem rumo, e o Senhor vem para caminhar conosco. Mas porque o pensamento está tão tomado de um pessimismo, de coisas ruins, não percebe a presença de Jesus. Diz assim nesta manhã: eu quero, Senhor. Pode falar isso também você na sua casa. Eu quero, Senhor. Caminhar na tua presença. Porque às vezes eu tenho caminhado sem rumo, como aqueles discípulos de Emaús, falando de coisas ruins, de coisas negativas, parando muitas vezes, Senhor, somente na cruz, e não enxergo a ressurreição. O Senhor vem me trazer vida nova. Visita-me, Senhor, nesta manhã. Eu peço ao Senhor Deus que possa hoje visitar você, que a sua vida hoje, o seu coração possa ser tomado de uma profunda paz interior. Você que está aqui nesta igreja, você que está na sua casa, você que se encontra como esses discípulos de Emaús, desalentados, caminhando sem rumo, com um sentimento de fracasso, como se nada na vida tivesse valido a pena. Mas Jesus hoje vem caminhar com você também. Jesus hoje explica as Escrituras a você. Jesus hoje te alimenta na sua fé. Obrigado, Jesus, por esta visita que o Senhor nos faz, trazendo-nos de volta para a sua presença. Nós que muitas vezes, Jesus, quisemos sair de Jerusalém, ou seja, sair daquele lugar onde o Senhor mesmo se mostrou ressuscitado. Nos ajuda, Jesus, a permanecer na igreja, mas a pedir também que o Senhor possa em nós agir para que a igreja esteja dentro de nós, e onde formos, também nas nossas casas, a tua presença se faça visível. Obrigado, Jesus, pela minha família, obrigado pela minha casa. Me ajuda, Jesus, de um modo especial eu peço nesta manhã a alimentar palavras de nobreza, palavras de alegria, palavras de otimismo. Retire de mim, Jesus, toda tristeza, todo sentimento de fracasso, toda palavra pesada, toda murmuração, toda reclamação. Me ensina, Jesus, a agradecer mais, a louvar mais, porque o Senhor está comigo. Louvado seja o seu santo nome, bendito seja Jesus. Amém. Vamos juntos então professar nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,